que fala mais é se apegar a Deus, porque os problemas, as dificuldades são postos na nossa vida para que a gente tenha fé e tenha perseverança de passar por cima, não pode desistir. É normal a cobrança da torcida, a gente sai exausto do campo. Eu nem imaginava que jogava hoje 90 minutos, vindo uma lesão de panturrilha ainda com dor, mas tentei estar em campo, tentei dar o meu melhor, por vezes errando, mas sempre em pró de dar o melhor pelo meu time. Agora é trabalhar e já pensar no jogo de sábado. Tá aí Hulk falando, depois do Murilo também ter falado. Vamos começar por essa entrevista do Hulk. Se você concorda que foi uma injustiça a vitória do Palmeiras, foi o que o Hulk disse na entrevista. E que só tá faltando colocar a bola para a rede, PVC. Primeiro eu diria que o começo do Atlético foi muito superior do Palmeiras, depois as coisas se igualaram um pouco. Mas não chega a ser uma injustiça essa vitória do Palmeiras, pelo menos na minha opinião. O que você acha, PVC? Tudo bem? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Felipe Diniz. Boa noite, Júlio César. Boa noite. O único campeão pelos 4 grandes do Rio. De 17 jogadores que atuaram pelos 4 grandes do Rio, o Júlio Só César o Júlio César é o único conseguiu o feito. Conseguiu ser campeão pelos 4. Eu acho que eu não acho que seja injusto. Não acho que seja injusto. O Palmeiras jogou bem de uma maneira, digamos, emergencial. Foi uma grande vitória do Palmeiras para um time que não tinha 4 titulares e 2 substitutos. O Fabinho, que jogaria no lugar do Luan, e o Gabriel Menino, que estava suspenso. O Fabinho machucou. O Palmeiras se fechou, tentou sair em contra-ataque. No segundo tempo explorou muito uma decisão que se provou equivocada do Cuca. O Cuca colocou o Ademir como lateral esquerdo, substituto do Dodô, mas ele não entrou como lateral esquerdo, ele entrou na ponta esquerda. E 2 vezes em 5 minutos o Palmeiras desceu nas costas do Ademir, obrigou o Gemerson a sair na cobertura e o gol nasceu de uma jogada daquele lado que virou escanteio daquele lado que resultou na jogada do gol do Murilo, o melhor em campo. Então eu não acho injusto. Agora o Atlético teve um grande primeiro tempo, 2 bolas na trave, poderia ter feito gols perdidos, bola que passou cruzando na área no segundo tempo, o Sacha chega atrasado e não consegue colocar o pé para a bola ir para dentro do gol. Agora o Palmeiras jogou, foi um jogo de estratégia. E um detalhe, pela primeira vez em 9 confrontos, o Palmeiras de Abel Ferreira ganha do Atlético Mineiro. O Atlético era o único time da Série A que tinha jogado com o Palmeiras mais de uma vez. 8, né? Eram 8, hoje foi a 9ª vez. E não tinha perdido pro Palmeiras. Eram 6 empates e 2 vitórias do Galo, né? Isso. O outro time é o Avaí, mas o Avaí jogou só uma vez e empatou. Ou seja, o Palmeiras não ganhou, mas também não perdeu do Avaí. Pois é, como vocês puderam perceber, Júlio César, nosso convidado especial nesta quarta-feira de rodada completa. Júlio, tudo bem? Bem-vindo ao Troca de Passes. Prazer tê-lo aqui com a gente. Qual o seu destaque nessa rodada cheia do Brasileirão, Júlio? Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que essa vitória aí é vitória de campeão, uma vitória difícil, como o PVC falou, Palmeiras com grandes desfalques, né? Principalmente o Gustavo Gomes ali na zaga, sem um volante de ofício, tendo que improvisar o Luan, que foi muito bem na partida também, tem que ressaltar isso. Não é fácil um zagueiro e ter seu primeiro jogo como volante contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Acho que é uma vitória de time que começa a colocar a mão na taça. É isso que eu ia dizer, são 9 pontos de diferença, a rodada foi muito boa para o Palmeiras, PVC. Só o Fluminense ali, dos rivais diretos na disputa pelo título, conseguiu vencer o seu jogo, mas essa diferença que era de 8 pontos, passou para 9 agora, né? A última vez que a distância foi de 7 pontos foi na 26ª rodada. O Palmeiras fechou o primeiro turno com 4 pontos de vantagem. Aí na 22ª rodada, o Palmeiras venceu o Goiás, o Corinthians empatou com a Avaí, a distância foi para 6 pontos. Aí o Palmeiras ganhou do Corinthians em Itaquera, a distância foi para 9 pontos. Aí teve um empate do Palmeiras, que a diferença caiu para 7 pontos, e naquela semana em que empatou com o Bragantino, podia cair para 5 pontos, o Flamengo empatou com o Ceará. O Flamengo que não ganha 4 rodadas. Então, de 7 podia cair para 5, em vez disso, ela já subiu na 28ª rodada para 8 pontos, na 27ª para 8 pontos, e agora para 9 pontos de novo. Voltou para os 9 pontos que o Palmeiras tinha na 20ª. Só que resta agora uma rodada a menos, são 10 rodadas para o final do campeonato. Acabou o campeonato, Júlio? Não, acabou não. O Fluminense está aí na cola, o Inter. Eu acho que, assim, como eu falei antes, o Palmeiras está começando a colocar a mão na taça, mas o campeonato está em aberto ainda. E o que está acontecendo com o Atlético, na tua opinião, Júnior? Porque o Atlético fez um 2021 quase perfeito, né? Um ano espetacular, tudo dando certo,
aí o Cuca decide deixar o Galo, vem o Turco Mohamed, as coisas caminham mais ou menos, mas aos trancos e barrancos, aí o Turco sai, o Cuca vem e parece que pelo menos em termos de números, de resultados, as coisas pioraram. Né, o aproveitamento caiu ainda mais e o futebol, né, apesar do primeiro tempo bom do Atlético, o fato é que no segundo as coisas já não começam a funcionar, a pressão, né, com resultado negativo, a torcida também já cobrando um pouco mais, as coisas começam, parece um futebol meio forçado, nada acontece naturalmente no Atlético nesse segundo tempo. E o Atlético não consegue o empate, não consegue, são 6 jogos seguidos sem vencer como mandante. Isso é difícil, né? Sim, verdade. Eu acho que o erro do Atlético na temporada foi na escolha do treinador lá no começo, Turco. Os jogos do Atlético no primeiro semestre não foram bons e depois tentou consertar com a volta do Cuca. Não é fácil, até para os jogadores assimilar uma nova filosofia de trabalho, é totalmente diferente. E como você falou, o Atlético segundo tempo é o Atlético desse ano. Tudo muito forçado, não conseguindo trabalhar a bola. Teve 30 minutos do primeiro tempo bons, poderia ter feito 2-0, 3-0. Depois o Palmeiras controlou o jogo, teve uma chance com o Dudu, uma jogada do Scarpa, até eu acho que foi o Luan, né? Que achou, o Luan acha o Mike. O Mike, né? O Luan toca pro Mike. Isso, o Mike e o Dudu quase faz um gol. E ali o Palmeiras começou a controlar o jogo. Mas eu acho que o erro do Atlético foi lá no começo da temporada, na contratação do treinador. Eu tenho uma terceira dúvida. Na volta do Cuca, quando o Cuca voltou, a distância do Atlético para o Palmeiras era de 4 pontos. Hoje a distância é, olha aí, 15. Confirma aqui, ó. Atlético tem 40 para 60, são 20 pontos. Eram 4 pontos. Eram 4 pontos. Aí o Lucas Gonçalves dirigiu contra o Corinthians, a diferença se ampliou. Na sexta-feira, em que o Atlético não anunciou, mas deixou claro que era o Cuca, a direção do Atlético dizia: nosso campeonato é o brasileiro, porque a Libertadores tem um confronto com o Palmeiras, mas são 2 jogos, tudo pode acontecer. O campeonato viável é o bi-brasileiro, é por isso que nós estamos tocando agora. E olha o que aconteceu no brasileiro, são 2 vitórias do Atlético com Cuca em 11 partidas. Aparentemente deu tudo errado. Deixa eu colocar na conversa aqui Rogério Correia, Fábio Júnior e Maurício Noriega para eles abrilhantarem o troca de passes um pouquinho. Tudo bem, Rogério? O que está acontecendo com o Atlético? Os números são muito ruins, o futebol, pelo menos em termos de aproveitamento, piorou depois que o Cuca assumiu. O Galo não engrena e a torcida tá brava. Tudo bem, Rogério? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Tá brava, mas deixou para desabafar mais no fim do jogo. Um abraço aí para todos os amigos, né? Prazer falar com vocês mais uma vez. Curiosamente, essa é a terceira passagem do Cuca pelo Atlético e nas 3 passagens ele começa mal, com uma sequência de resultados ruins e depois melhora. Mas dessa vez a situação parece mais complicada, o time está demorando demais para reagir. Eu estou aqui com o Fábio Júnior e com o Nori. Olha só, meus amigos, lá no início do campeonato, todo mundo olhou, quanto será que é Palmeiras e Atlético? Quanto será que é Atlético e Flamengo? Flamengo e Palmeiras eram os favoritos ao título. Com o decorrer do campeonato, esse jogo foi diminuindo de tamanho, né? Porque o Palmeiras está absoluto lá em cima e o Atlético está muito mal no campeonato, pelo menos o momento é muito ruim. Mas hoje a gente teve um grande jogo e um enorme resultado para o Palmeiras, né, Nori? O empate seria ótimo já para o Palmeiras, com o time que o Palmeiras veio aqui, desfalcado. A vitória, então, um resultado muito importante para a tabela e para o sonho do título, para o 11º título brasileiro, né? É verdade. Boa tarde, boa noite, amigos, né? Principalmente o Júlio César, que há muito tempo eu não vejo, quero mandar um grande abraço para ele, é um prazer tê-lo aqui no Troca. A gente viu aqui um jogo sensacional, dos melhores do campeonato, muito aberto, muita bola trocada, e me chamou muito a atenção a atuação do Palmeiras no segundo tempo. Primeiro tempo o Palmeiras sofreu, o Atlético jogou muito bem, teve grandes chances, embora o Palmeiras tenha mandado também uma bola na trave, mas o Atlético mandou 2, perdeu um gol incrível com o Queno e teve muita dificuldade para marcar o Atlético, porque nessa necessidade, por causa dos desfalques, o Palmeiras jogou com um meio-campo muito pouco combativo. Era o Luan, que é um zagueiro de volante, o Atuesta e o Scarpa no meio. Nenhum jogador com característica de grande marcação e pegada no meio-campo, com um zagueiro improvisado. Mas no segundo tempo, o que esse time do Palmeiras fez em termos de personalidade, de inteligência tática e de repertório de jogadas, o lance do gol, a gente vai ver aí,
ele acontece depois de uma bela jogada ensaiada, na qual o Dudu quase faz o gol na primeira jogada, e na segunda muito bem trabalhado. E neste segundo tempo, o Palmeiras teve 2 vezes com a bola de troca, aquela coisa de gol de pelada, para fazer gol de pelada no segundo tempo dentro da área, e não fez, além de um gol anulado que vai gerar polêmica. Então, ganhar do Atlético no Mineirão é muito difícil. Ganhar de um Atlético que jogou um grande primeiro tempo é ainda mais difícil. E ganhar com a personalidade que o Palmeiras mostrou, recheado de desfalques e com muitos jogadores em funções que não são as deles, mostra que esse time está muito pronto para ser campeão. O Hulk voltou nesse jogo, voltou bem, teve realmente uma boa atuação. No primeiro tempo, talvez tenha sido o destaque do jogo. E o jogo teve sim, como disse aqui o Nori, 2 gols anulados do Palmeiras. Um bem anulado, né, porque o Kusevich estava impedido, e o outro, o Breno Lopes mandou para o gol, a arbitragem marcou uma falta no Mariano que, segundo a nossa central do apito, não existiu. Fábio, olha aí o lance do gol, né? A jogada ensaiada ali na esquerda, foi bem tramada, né? Mas ali era para chutar direto. E você acha que ele errou o chute? Na verdade, sim. Na verdade, isso que acontece isso, né? Você vê que o Scarpa, a bola acaba pegando meio que na canela do Scarpa ali, acaba errando o chute, mas aí o Murilo muito bem posicionado, o Alan não consegue chegar e ele consegue fazer o gol. O Murilo, que por sinal fez uma grande partida. Sensacional. Conseguiu neutralizar o Hulk em grande parte do jogo, principalmente no segundo tempo, e além de fazer o gol. Eu acho que o Atlético, Rogério, é aquilo que a gente comentou, né? O Atlético não soube aproveitar o momento que teve melhor na partida do que o Palmeiras, que foi justamente no primeiro tempo, que criou mais volume, que teve mais oportunidade e não conseguiu concluir essa superioridade em gols. E aí tem o Palmeiras pela frente, um time muito organizado, um time muito consistente defensivamente, muito inteligente, né? Sabe o que quer realmente dentro da partida, dentro do jogo, tem uma proposta de jogo muito bem definida e consegue definir o jogo com a jogada de ensaiada e com o gol do Murilo. Acabou o campeonato, Nori? Não. Eu acho que não acabou, porque o Fluminense está jogando um futebol muito bom. Ele está a 9 pontos do Palmeiras hoje. Ele pode tirar, ele não tira mais pontos do Palmeiras diretamente. Ele pode tirar a diferença contando com a colaboração de outros times. Mas dos jogos mais complicados que o Palmeiras tinha até a reta final, acho que o último jogo é contra o Inter, se não me engano, na tabela, né? O último jogo. Então, o mais complicado que tinha era esse aqui. E o Palmeiras fez uma partida brilhante. Óbvio que tudo pode acontecer. Às vezes o time que está na ponta perde para o time que está na rabeira da tabela. Isso acontece muito no futebol brasileiro. Mas eu acho que a circunstância em que essa vitória foi conquistada aqui no Mineirão hoje para o Palmeiras sinaliza um final de campeonato está muito perto do título. E tem um detalhe, né, amigos? O Palmeiras é o único time que não perdeu ainda como visitante no Campeonato Brasileiro. Pode ser o primeiro campeão brasileiro nos pontos corridos invicto como visitante. Isso eu acho que dá mais segurança ainda para os palmeirenses de que só um desastre, uma catástrofe vai fazer com que esse título não pare lá no Palestra Itália. Mas né? eu achava que tinha uma circunstância que o Palmeiras superou hoje, por isso essa vitória é ainda mais expressiva. Porque o Palmeiras pega. Atlético hoje e Botafogo segunda-feira. Ambos fora de casa. Enquanto o Internacional recebia o Bragantino e o Santos no Beira-Rio. O Internacional eu cito porque o Internacional era o vice-líder 8 pontos atrás. A distância não apenas não diminuiu, como aumentou. E agora o Palmeiras tem o Botafogo fora de casa, mas o vice-líder Fluminense é que vai ao Mineirão pegar o Atlético e depois vai a Goiânia pegar o Atlético Goianiense. Ou seja, o Palmeiras tirou o adversário mais difícil, como disse o Noriega. Agora, uma coisa que me chamou a atenção hoje, não sei se o Rogério, o Fábio e o Noriega concordam, o Cuca repetiu uma estratégia do segundo tempo do Allianz Parque que causou toda aquela polêmica quando o Abel Ferreira disse ele vai ver o jogo novamente, ele é experiente, inteligente, colocar vai mais perceber gente na última linha. que faltava mais gente dentro do bloco. E ele pegou o Hulk e botou fora do bloco. O Hulk jogou muito pelo lado direito hoje, de novo, como tinha acontecido no Allianz Parque, na Libertadores. Exato, e em pelo menos 2 momentos do jogo deu para observar o Cuca fazendo sinal para o time abrir, né? Pedindo para o Galo abrir a asa, para bicar ali. Ele colocou o Ademir para isso, né? A ideia dele do Ademir era essa, segurar o Mike, que o Mike foi um bom atacante, inclusive no primeiro tempo. E o que me chama a atenção, além da questão tática, para elogiar individualmente um jogador, que o Fábio citou aqui, que foi o grande jogador da partida, foi o Murilo. Houve um momento do jogo que o Hulk estava ganhando todas do Piquerez.
Hulk encostadinho na linha lateral, Piquerez lateral do Palmeiras marcando. O Murilo foi marcar o Hulk lá na lateral e começou a ganhar todas. E o Piquerez fechando por dentro no campo. Mostra a qualidade desse duelo, que foi dos melhores do campeonato individual, né? Hulk contra Murilo. E a personalidade desse jogador, desse zagueiro do Palmeiras, o Murilo. Um duelo técnico e físico, né? Porque o Murilo aguentou o tranco ali com o Hulk também, né? E a situação do Cuca, né? Que não é nada confortável, né, Fábio Júnior? O Atlético quer ficar com ele para a próxima temporada, mas os resultados é porque o Cuca tem muita casca, porque senão era difícil ficar. A pressão já estaria muito maior, né, Rogério? Mas vai depender muito do restante da temporada, do restante dos jogos, do campeonato, como o time vai se comportar aí nos últimos jogos que faltam, né? Mas o Cuca tem aí, como você falou, tem muita moral ainda, né? Eu acho que o torcedor do Atlético gosta do Cuca, mas vai depender muito da sequência aí para ver como que vai ser a continuidade ou não. Obrigado, Rogério. Maurício Noriega e Fábio Júnior, bom descanso para vocês aí, meus amigos. Valeu! Tamo junto, abração aí pro Júlio aí. Abraço, a gente vai continuar falando aqui sobre esse jogo entre Palmeiras e Atlético lá no Mineirão. Olha, tem muita gente aqui na hashtag troca de passes, muitos palmeirenses reclamando da arbitragem. O Palmeiras venceu. E hoje acho que eles têm razão em reclamar. Daqui a pouco tem Central do Apito, a gente vai mostrar os lances mais polêmicos. Essa rodada a gente teve alguns, mas jogadores do Atlético poderiam ter sido expulsos no primeiro tempo, né, Júlio? A gente estava conversando enquanto a gente assistia o jogo e você chamava atenção para isso, né? O Dodô principalmente, né? Ele deu uma entrada no primeiro tempo, se eu não me engano, por trás do Mike, e logo depois ele puxou a camisa... Não, ele deu um outro carrinho e tomou um amarelo. Ele poderia ter tomado o segundo amarelo e ter sido expulso, isso ainda no primeiro tempo. Tanto que o Cuca tirou ele no intervalo, né? Fora o gol anulado, né? Depois tem o lance do Mariano. O Mariano tinha amarelo, eu vi aquela jogada perto da grande área. Se foi pênalti ou não foi pênalti, foi dentro da área, foi fora da área. Mas que ele pisa no calcanhar ali, né? Do Atuesta. E podia tomar o vermelho ali também. Daqui a pouco tem Central do Apito, a gente vai analisar os principais lances aí, os lances mais polêmicos dessa rodada. Valeu, galera, por assistir o vídeo. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que posto aqui no canal. Tamo junto! Avante palestra! Falou!